Olá, você que me assiste, Deus abençoe você, abençoe tua família no nome de Jesus. Temos uma palavra de Deus para você e o título é: Acredite, você entrará para a história. Acredite, você entrará para a história. Vamos orar e vamos andar juntos nesse assunto? Coisas que você pensa que sabia e não sabe, mas Deus quer revelar a você nesta mensagem. Assista até o final. Entramos em novos vídeos agora, né? E Deus quer falar com você. Oremos então. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor nos abençoou, o Senhor nos fez felizes, ó Deus, pela palavra que o Senhor tem para nós. Muito obrigado. Que essa pessoa que está assistindo agora seja abençoada e que ela possa acreditar que a história que ela pensa que acabou, não, Senhor, está simplesmente começando, porque o Senhor vê diferente do que nós vemos, e o Senhor é Deus. Nós somente somos filhos do Senhor e servimos ao Senhor como filhos amados. Por isso, eu agora peço para esta pessoa que está orando comigo toda sorte de bênção, toda sorte de entendimento, de sabedoria e de graça, que ela possa dizer um glória a Deus depois de assistir este vídeo, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Acredite, você entrará para a história. Vamos ler. Agora vamos meditar no livro de Ruth. E você pensa que sabia muita coisa do livro de Ruth, mas você talvez não saiba tanto assim como eu não sabia. E Deus está trazendo novas revelações deste livro, né? Ou melhor, uma perfeita revelação desse livro para mim e para você. Vamos ler Ruth capítulo 1. Nós pulamos, né? Quando eu estava ministrando ainda sobre juízes, aí eu pulei para primeiro o livro de Samuel e deixei Ruth para falar justamente nesta época, porque era a vontade soberana de Deus que fosse dito nesta época. Então fomos todo o livro de 1 Samuel, falamos até 2 Samuel, o capítulo 7. Agora estamos retornando a Ruth. Como eu disse ontem, foram 65 vídeos, né? Hoje o número 66 vídeos de janeiro, 4 de janeiro até agora. Então lemos assim no livro de Ruth, o capítulo 1, o versículo 1 até o 5, que diz assim: Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam a terra, houve fome na terra. Essa terra diz terra de Israel. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos, ou seja, 4 pessoas, saíram dali. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali ficaram. O versículo 3 diz: E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos. Versículo 4: E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quiliote também faleceram. E a mulher foi deixada sem os 2 filhos e sem o marido. Aí nós vamos ler agora o versículo 22, que diz assim o versículo 22. Então Noemi retornou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém no início da colheita da cevada. Glória a Deus pelo que lemos, né? Maravilhoso é o nome do Senhor pela sua palavra. Vamos ler então, vamos meditar no que lemos, né? Com o título Acredite, você entrará para a história, né? Tem muita gente que não acredita nisso aí, mas Deus tem uma história de vida para muitas pessoas e nós precisamos entender isso. Quero adiantar que o teu sofrimento pode ser simplesmente um degrau para você entrar para uma história de glória, e disso vamos falar. Então lemos que houve fome ali na terra, principalmente de Judá.
Alguns estudiosos acreditam que esta fome, ou a maioria deles acredita que esta fome foi no período de Gideão, quando Gideão era juiz. Então Alimeleque, porque o problema ali dos midianitas ali atacando Israel e tomando a comida de Israel, a colheita, né, do povo ali, e você conhece bem a história de Gideão, se não conhecer, vá para os meus vídeos lá sobre o livro de Juízes, que você vai ver ali em detalhes isso. Uma história linda, né? E o que acontece então que sai uma família de 4 pessoas, porque Moabe havia alimentação nas terras de Moabe. E eles chegam lá e a Bíblia diz que ali ficam. Ao ficar ali, morre Elimeleque. E depois também, né, depois de casados, morrem os 2 filhos. Eu acredito, talvez, que eles saíssem dali num período de adolescência ou já no princípio da maturidade ali. E quando morre o pai, então, eles já pretendendo ficar em Moabe, ideia deles, né, ideia de Elimeleque também e de Noemi de ficar ali, porque ali tinha alimentação, morre o pai e depois de casado, morrem os 2 filhos. Esta Ruth, possivelmente, casou-se com Malom, né? E era Ruth e Orfa. Ruth significa do hebraico, apesar dela ser moabita, mas eles tinham ali uma ligação cultural, às vezes algumas influências culturais. E ela tinha o nome hebraico, tanto quanto Orfa também tinha o nome hebraico. Ruth significa companheira, né? Amiga. E Orfa significa gazela, já mais aquela mulher mais elétrica, né? Então, esse é o significado do nome delas. E Noemi, que é um nome maravilhoso, significa suave ou doçura. Então, da terra de Israel sai uma mulher que significa suave, doçura para as terras de Moabe, mãe de 2 filhos, esposa de um marido com a cultura hebreia ou judaica. Chegando ali, os filhos casam com 2 moabitas. Algo que você não sabe é que Deus está atrás desta história todo o tempo, mas Noemi não entende isso. Quando ela perde o marido e perde os 2 filhos, chega uma boa notícia para Noemi e Deus fez com que esta notícia chegasse, porque antes era fome, ele sai dali. Agora a notícia que chega lá em Moabe, Noemi, Deus deu alimentação, Deus deu colheita, Deus deu comida para o povo, Deus está alimentando o seu povo lá em Belém de Judá, lá nas terras de Israel. Ela então diz, eu vou me levantar. Eu estou sendo tão afligida, a mão de Deus se pesou sobre mim. Alguns estudiosos, até o comentarista da Bíblia de Israel, traduzida do hebraico para o inglês, ele comenta que realmente foi Deus que resolveu matar Elimeleque, porque Elimeleque nunca deveria ter saído das terras de Israel, abandonado as terras da promessa para ir para Moabe. Faz um pouco de sentido sobre os comentários que Noemi faz neste capítulo, né, da amargura dela, da tristeza dela. Noemi achava que Deus estava amassando-a, que Deus tinha algo contra ela e resolveu afligi-la, tirando o marido e os 2 filhos e trazendo esta vergonha a ela, que queria ter uma vida feliz ali. Mas Noemi estava sendo simplesmente tomada um pouquinho do caldo de Jó. Deus estava atrás disso. No caso de Jó, era o diabo afligindo Jó. Mas no caso de Noemi, era a situação ali do povo que pecava e agradava a Deus. Pecava e agradava a Deus, então Deus punia com fome, né? Com inimigos buscando a eles. E então ela não entendeu isso. Ela pensou que o problema de Deus era contra ela. E então ela resolve ir. Mas o que acontece é que as noras já estavam apegadas a ela. As noras começam a ir atrás dela. E ela então resolve dizer, não, minhas filhas, eu já não tenho mais filhos. Volta para o lar da vossa mãe. O que estava dizendo Noemi? Segue a vida de vocês. Vocês são moabitas. Vocês não têm o compromisso de estarem comigo, né? Seguir a vida comigo. Os meus filhos morreram. E então elas insistem em ir. E Noemi conta uma história muito pesada. Noemi então para de novo com as 2 noras e diz para as 2 o seguinte: vocês devem voltar.
Vocês devem voltar para o povo de vocês. Sabe por quê? A minha vida é amargurada. E com vocês será amargura pior ainda. O que Noemi estava dizendo? Eu vou ficar lembrando dos meus filhos, olhando para vocês. Vocês estarão chorando, os meus filhos, e eu olhando para vocês, irei me entristecer muito mais. E para mim isso é mais pesado ainda do que para vocês. Porque vocês são novas. Agora eu vou olhar para vocês e ver a tristeza de vocês. E a causa dessa tristeza é a aflição que Deus está esmagando a minha vida. Quando ela fala isso, as noras choram com ela. Mas Orfa, para talvez agradar a sogra, ela resolve então voltar, ouvir o conselho da sogra. O que acontece é que ela usa esse gancho, né? E diz para Ruth: olha, a tua cunhada voltou. O que estava dizendo Noemi? Tua cunhada foi inteligente. Ela voltou para o povo dela e para os deuses dela. Mas quando Noemi fala isso, que fala, você também devia voltar. Eu não sou mais Noemi, que significa esperança. Eu não tenho mais esperança para vocês. Vocês olhavam para mim antes, quando eu tinha 2 filhos, como uma esperança para vocês. Mas agora, nem se eu tivesse filhos, né, até eles crescerem, isso seria demasiado desesperançoso para vocês. E eu vou sofrer muito mais. Mas quando ela cita isso, que a Orfa voltou para o povo dela e para os deuses dela, que Camós era um dos deuses lá, dos moabitas, Ruth então toma uma posição. E parece que Ruth, com toda a educação, fala com autoridade. Olha, minha sogra, olha, Noemi, tu não me conheces. Tu não sabes a decisão que eu tomei quando casei com teu filho. O que tem acontecido comigo, Noemi? E eu vou te falar agora qual é a minha decisão. A minha decisão é: não me peças mais para voltar, não me importune mais com estas palavras, porque eu sou uma mulher decidida, eu sou companheira, eu sou amiga, e onde quer que fores, eu irei também. Onde você se deitar para dormir, ali eu me deitarei ao teu lado. O teu povo, Noemi, quando eu me casei, eu tomei essa decisão, é o meu povo. Eu deixei de ser moabita, eu deixei de seguir aos deuses de Moabe para fazer do teu Deus o meu Deus. E onde você for sepultada, ali eu quero ser sepultada também. Que palavra forte, que decisão forte, que só uma mulher de verdade, burilada, tratada por Deus, teve. Muitos homens são frouxos para tomar uma decisão dessa. Segue Deus hoje, abandona Deus amanhã. Quer constituir uma família hoje e despreza a família amanhã. Quer construir uma empresa hoje e amanhã negocia os seus sonhos. Mas esta mulher Ruth teve uma posição muito forte e provou que o nome dela, companheira, fiel, fazia parte do que ela cria. Ruth, então, convenceu a Noemi: não me fale mais deste assunto. E a Bíblia diz que então Noemi seguiu o caminho e não falou mais dela. Mas algo acontece logo adiante. Elas então caminhando, chegam nas terras de Belém. E quando entram em Belém, a cidade se alegrou ao olhar e ver 2 mulheres chegando ali naquela cidade no período do começo da cevada. Mas as mulheres da cidade reconhecem Noemi e diz: olha, não é ela Noemi? Isso fez Noemi voltar à história. E estavam quase que dizendo: ela não saiu daqui com o esposo, com 2 filhos? E Noemi diz: não me chame mais Noemi, porque o Senhor me afligiu, o Senhor me massacrou. Noemi estava botando para fora toda a sua tristeza com o que aconteceu na sua vida. E ela diz: o Senhor me massacrou, me humilhou. Ele resolveu, todo-poderoso, resolveu me afligir. Então o nome para mim que eu mereço é Mara. Ao contrário de ser doçura, Noemi, que significa doçura, suave, chamem-me de Mara, uma mulher amargurada e desesperançada. Noemi então vai habitar ali. O que Noemi não sabia
é que a história mudaria, que o quadro começa a mudar, que ninguém a chamaria de Mara, muito pelo contrário, porque Deus tinha dado um nome para ela de doçura, e ela continuaria sendo doçura, tanto que ela adoçou a vida tanto de Orfa quanto de Ruth, ao ponto de Ruth dizer, o teu povo é o meu povo, onde você botar os teus pés eu boto os meus. Eu tenho em você exemplo de mulher de valor, exemplo de mulher guerreira, de mulher que está de pé mesmo debaixo de tantas aflições, você está de pé. Que exemplo lindo que ela deixou para Ruth. E Ruth disse, eu abraço esta nova crença, eu abraço este meu destino, eu quero agora deixar de ser moabita para ser uma hebreia do Deus vivo. Eu quero fazer deste teu Deus, Noemi, o meu Deus. Que lindo! Acontece justamente um pouco depois, e você vai caminhar junto comigo nessa história, eu tenho certeza, porque Deus vai falar com você neste título. Acredite, você entrará para a história. Minha querida guerreira, mulher de Deus, meu querido guerreiro, homem de Deus, as lutas vêm, e às vezes Deus permite circunstâncias difíceis na nossa vida, e uma delas é a fome às vezes. Quantos êxodos acontecem hoje na face da terra? É gente saindo daqui para ir para lá, é gente saindo de lá para vir para cá, é gente correndo atrás de melhores circunstâncias. Mas o que dói é que as pessoas não entendem os planos de Deus, não entendem o porquê que Deus está trabalhando dessa forma. Tem mulheres, principalmente mulheres, que amam o livro de Esther, mas se elas adentrassem no livro de Ruth, elas iam entender que o livro de Ruth é tão grande, tão valoroso como o livro de Esther. Uma mulher que começa a entrar para a história, que deixa de ser o que era para abraçar a nova oportunidade de Deus na vida dela. Você e eu precisamos acreditar que Deus vê como nós não vemos, que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os meus e os teus, que onde as pessoas dizem terra fracassada, terra que não tem fruto, terra sem esperança, é onde Deus te usa para trazer esperança para aquela terra. Você e eu fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Você e eu custamos um alto preço, não foi de graça a nossa redenção, e nem é de graça o nosso chamado. Deus quer mudar a história de muitos usando a nossa história de vida. Por isso devemos deixar Deus operar, entender que em toda essa história de sair Elimeleque até a volta de Noemi com Ruth para Belém de Judá, tinha a mão de Deus nisso, e Deus estava dizendo, no meu silêncio eu mudarei a história de vida de Noemi, de Ruth e do meu povo Israel. Hoje todas as histórias que contamos na vida têm a história de Noemi e de Ruth. Tudo que falamos de bênção, de prosperidade, de abundância que Deus dá, tem a história de Noemi e de Ruth. E de 4 pessoas que saíram, 3 homens e uma mulher. Os 3 homens ficaram enterrados lá, mas a mulher voltou com mais uma, porque Deus estava dizendo, Noemi, você está indo para trazer a mulher que vai mudar a história de Israel. Você está sendo a representante minha em Moabe, para mostrar para o mundo inteiro que de uma raça, de um povo que adora outros deuses, eu vou tirar alguém de muito especial e muito importante desta terra. Vou mudar o coração e a mente dela, vou mudar as atitudes dela e vou fazer dela povo meu e serva minha. Esta palavra é forte para você. E se você aceitar o título dessa mensagem, acredite, você entrará para a história. Você pode entrar. Orfa saiu da história. Orfa era uma gazela que foi lá caminhar pelos campos de Moabe. Mas Ruth segue ainda caminhando para
uma linda história que Deus tinha para ela, e disso vamos falar em detalhes, com revelações de Deus, de como Deus trabalha. Você nunca ouviu, talvez ninguém dizer, que Noemi estava passando alguns capítulos de Jó na vida dela, mas o Deus resgatador de Jó era o mesmo Deus de Noemi, e não permitiu que o nome dela mudasse, porque o próprio Deus colocou nela um significado de doçura. Você pode ser a doçura deste mundo. Você pode ser a doçura daqueles que estão indo para o inferno e dizer a eles: venha provar do doce mel que sai da rocha, que é a pessoa de Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas. Quer fazer isso? Quer ser grande diante de Deus e dos homens, deixando Deus te usar? Para Deus dizer no meu silêncio: eu estou contando, Noemi, a tua história e a história de Ruth. Deus quer fazer assim com você também. Deus quer abençoar você e abençoar a tua família. E eu te convido a deixar Deus operar na tua história, porque se ela foi escrita por Deus, o final dela será uma eternidade feliz com Ele. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus, desde 6 da manhã orando, para agora, já quase 1 da tarde, ou mais de 1 da tarde, te entregar esta palavra, buscando a palavra de Deus para você. Eu quero que você acredite, no nome de Jesus. Um grande abraço meu, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Obrigado por assistir este e obrigado por assistir outros vídeos que Deus irá falar com você profundamente no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço meu.